fenômeno doutrinário, que se compraz em gerando conflitos e dores entre as criaturas, especialmente quando essas lhes facultam campo de penetração, graças à inferioridade que nelas predomina. O preclaro mestre Allan Kardec, no entanto, previu tais ocorrências, especialmente aquelas que viriam dos inimigos desencarnados, conforme escreveu na Revista Espírita do mês de junho de 1865, Pags 254 do 160ª edição FEB. 0 Espiritismo, repetimos, ainda tem de passar por rudes provas e é aí que Deus reconhecerá seus verdadeiros servidores, por sua coragem, firmeza e perseverança. Os que se deixarem abalar pelo medo ou por uma decepção são como esses soldados, que só têm coragem nos tempos de paz e recuam ao primeiro tiro. Entretanto, a maior prova não será a perseguição, mas o conflito das ideias que será suscitado, com cujo auxílio esperam romper a falange dos adeptos e a imponente unidade que se faz na doutrina. Lamentavelmente essa é conduta que desarvora mentes e corações gera conflitos nos candidatos ao aprendizado espírita, verificando a discrepância que existe entre a fascinante teoria e a conduta desses que se dizem espiritistas. Refugiam-se uns em seus gabinetes, atacando a todos, e sem nenhuma contribuição valiosa de trabalho, de doação pessoal, de serviço ao próximo. Outros permanecem na liça, empunhando as armas da agressão, escrevendo ou falando como exímios políticos fraudulentos que se defendem acusando, diversos outros simplesmente zombando e desvalorizando tudo quanto não são capazes de realizar. A implosão vem ocorrendo sistematicamente, facultando compromissos desarvorados com movimentos e pessoas da politicagem terrestre, fazendo comparações com outras denominações religiosas que se vêm tornando poderosas no mundo, esquecidos do compromisso com Jesus e Allan Kardec que se abstiveram de comprometer-se com César e Napoleão III, fiéis ao programa de vida eterna e de imortalidade. Estejam vigilantes os adeptos sinceros do Espiritismo, não se permitindo perturbar pela massa de insensatos, pelos caluniadores de plantão, pelos inimigos deles próprios, portanto, adversários dos demais, continuando impertérritos e confiantes no labor abraçado, porque essa onda passará, deixando um rescaldo desagradável que o futuro superará com as abençoadas concessões do progresso e da lídima fraternidade. Não se incomodem de ter inimigos, qual ocorreu com o mestre que lhes serve de modelo e com o codificador que lhes aponta o caminho da iluminação com o próprio exemplo, nunca se tornando, porém, inimigos de ninguém, porquanto o problema da animosidade é deles e não do bom servidor. E servindo sem cessar, construam sobre os escombros da implosão o edifício sobre a rocha que os vendavais do ódio e as chuvas da maldade não conseguirão abalar. Psicografada na noite de 10 de setembro de 2006, após o encerramento do segundo Encontro Internacional de Espiritismo, em Miami, EUA, nota do médium. 13. Tributo a Allan Kardec. Aqueles eram também como estes dias tumultuosos. Depois de largo período em diferentes prisões, o filho de Luís Bonaparte, então rei da Holanda, tentou, várias vezes, encontrar o seu lugar ao sol do poder, havendo fracassado na insurreição contra o Papa na Romagna e na tentativa de levantar os soldados franceses em Estrasburgo. Preso, mais uma vez, havendo conseguido evadir-se e tornar-se membro da Assembleia Nacional, logrou eleger-se presidente da República, posteriormente dando um golpe de Estado, que lhe facultou ser nomeado presidente pelo prazo de longos 10 anos. Dominado pela ambição, propôs um plebiscito que o tornou imperador da França, a partir de dezembro de 1852, traindo os ideais libertários que derrubaram os Bourbons na Revolução de 1789. Carlos Luiz Napoleão Bonaparte, o imperador, era sobrinho de Napoleão I, possuidor de comportamento combativo e guerreiro,
depois que promoveu inúmeras campanhas bélicas e a guerra contra a Alemanha em 1870, quando caiu prisioneiro. A fim de manter a governança, algo arbitrária, impôs leis restritivas à liberdade de imprensa e de pensamento, inclusive proibindo reuniões públicas ou particulares sem permissão da polícia. A cultura, no entanto, apesar dos impedimentos defluentes da dominação prepotente e da vigília implacável do clero, sempre ao lado dos tronos e ávido de poder, encontrava-se enfrentando singular interferência espiritual, em face dos fenômenos insólitos que se iniciaram em Edesville, em 1848, e imigraram para a Europa, encontrando receptividade nos salões parisienses da moda. Tratava-se de uma eclosão de poderosas informações em torno da imortalidade e do amor sob nova óptica, despertando curiosidade e provocando estranheza em todos aqueles que os examinavam. Naquele período, no entanto, estava o professor Rivail, trabalhando em favor da educação, preparando as mentes para os futuros dias da humanidade, quando as luzes libertadoras do conhecimento em forma de sabedoria deveriam clarear a sociedade para sempre. De caráter íntegro, trouxeste os métodos pestalozzianos para a França e Natal, contribuindo eficazmente em favor da libertação humana da ignorância, enquanto acompanhavas o magnetismo que te alargara os horizontes do pensamento e da interpretação dos fenômenos humanos e suas inumeráveis possibilidades de desenvolvimento. Portador de uma ética irretocável, mantiveste os valores morais, quando surpreendido pelo vício do tio sócio, que se entregava à jogatina, exigindo-te sacrifícios expressivos, de modo a manteres a honra inatacável em qualquer época. Havendo elegido a suave e doce Gabi para companheira do ministério sacerdotal do lar, nela tiveste apoio moral, cultural e afetivo para desempenhares a incomparável missão que aceitaste antes do mergulho nas sombras da carne. Convidado, 3 vezes, a tomar conhecimento das mesas girantes, não te permitiste o entusiasmo dos ingênuos nem o cepticismo dos presunçosos, antes assumiste a postura racional que sempre definiria os rumos da tua existência, aguardando que os fatos confirmassem as informações. E isso aconteceu na noite de terça-feira, 8 de maio de 1855, na residência da senhora Plaine-Moison, quando constataste que em condições tais que não deixavam margem a qualquer dúvida, consoante afirmaste posteriormente, deverias iniciar o messianato a que entregarias a existência preciosa até o momento final no corpo somático. Como a ninguém antes ocorrera, percebeste naquelas aparentes utilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei, que tomei a mim investigar a fundo, repetindo as tuas próprias palavras. Sucede que trazias no inconsciente o conhecimento adquirido quando, na espiritualidade, no convivência com os apóstolos da nova revelação, foste indicado para ser o vestilário da mensagem libertadora, fundamentada no pensamento de Jesus e confirmada nos laboratórios das academias, interpretando os enigmas filosóficos do ser, do sofrimento, da vida e da morte, das causas e eleitos existentes no universo. Não temeste os enlutentamentos nem as ameaças dos infelizes perseguidores dos idealistas e dos vanguardeiros do progresso. Adquirida a consciência da responsabilidade, enfrentaste todos os impedimentos, logrando publicar o Livro dos Espíritos, na memorável manhã de um sábado primaveril, em 18 de abril de 1857, em pleno Palácio Royal, iniciando a era da imortalidade comprovada em laboratório. A partir desse momento, usando o pseudônimo de Allan Kardec, evocativo da anterior existência nas Gálias Gloriosas, isto é, naquele mesmo solo amado da França, quando foste sacerdote druida, venerável emissário do Deus Dispater, o Deus da fraternidade, já reencarnacionista e vegetariano, quase 20 séculos antes, deixaste que o Espírito de verdade te conduzisse os passos no rumo da vitória plena.
jamais titubeaste ante a certeza do dever a cumprir, nunca temeste qualquer tipo de perseguição e infâmia, permanecendo integérrimo no desempenho da sublime tarefa, implantar na terra o reino dos céus, atualizado pelos notáveis contributos da então moderna ciência, sem olvidar-te da caridade, a senda luminosa que conduz à plenitude. Não faltaram invejosos que, ante a impossibilidade de igualar-te, porque jamais te superariam, caluniaram-te, tentando ultrajar a tua existência ilibada, sem que conseguissem qualquer êxito, e não desperdiçaste o precioso tempo com esses inúteis discutidores insensatos e perturbadores da ordem e da paz. Aplicaste todas as forças de que dispunhas, ao lado da mulher amada, a doce poetisa dos contos primaveris, que se te fez sustentáculo nas batalhas mais rudes, quando o espírito de verdade te amparava com infinito amor e sabedoria, até chegares quase à exaustão. Viagens cansativas e longas, desconfortáveis e desafiadoras, acirrados combates periodísticos, que enfrentavas com dignidade através das páginas luminosas da Revista Espírita, que fundaste em janeiro de 1858, sem jamais revidar mal por mal, infâmia por infâmia, sempre sereno e sábio, elucidando os detratores e os sinceramente desconhecedores da doutrina, constituíam o teu dia a dia de herói do bem. Completaste a obra gigantesca, acompanhando a deserção dos fracos e evasivos, sem te perturbares, permanecendo irretocável até o momento da desencarnação, na inesquecível manhã de 31 de março de 1869, quando te alaste na direção do infinito de onde vieste para socorrer a humanidade. É natural, portanto, que nós, os espíritos encarnados e desencarnados, que fomos beneficiados pelas luminíferas claridades da doutrina espírita, evocando teu renascimento em Lyon, no já longínquo e próximo 3 de outubro de 1804, repitamos, em coro de agradecimento e júbilo. Deus te abençoe, Hippolyte Léon Denisard Rivail, inolvidável mestre Allan Kardec, apóstolo da Era Nova, por todas as gloriosas contribuições que nos trouxeste ao conhecimento em nome de Jesus Cristo, através dos seus mensageiros, a fim de que nestes dias, igualmente tumultuosos, possamos confiar no amanhã, construindo a felicidade no imo dos corações. Sem olvidarmos os notáveis médiuns de que te utilizaste, a eles envolvemos também em nossas lúcidas vibrações de paz e de intermino progresso pela superior missão que tiveram, na condição de instrumentos da verdade. 14. Dia inesquecível. Naquela quinta-feira, às 10h30 da manhã ensolarada, na praça da Cidadela, onde eram punidos os criminosos através da pena de morte, em Barcelona, a capital da nobre Catalunha, teve lugar o abominável auto de fé, decretado e executado pelo bispo da cidade, Dom Antônio Palau Y Termes, em nome da Santa Inquisição, que teimava em perseguir a liberdade sempre odiada pelo totalitarismo clerical. Diante da multidão estupefata que acorrera ao local, atraída pela infame determinação do prelado, foram incineradas 300 obras espíritas, a maioria das quais firmadas por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo, coleções da Revista Espírita, em vã tentativa de impedir o progresso do pensamento libertador. A malcenada Inquisição debatia-se então entre os partidos liberal e absolutista, em frequentes lutas pelo poder na Espanha, desfrutando, no momento, de soberania, em face da governança da Imperial Catalunha e da vinculação odienta entre a Igreja e o Estado, resultando em lamentáveis processos de perseguição aos ideais libertários e aos idealistas que as chamas das fogueiras já não logravam queimar. Maurice Lachatre, o nobre escritor francês, que se refugiara na cidade, fugindo à sanha imperialista de Napoleão III, admirador e amigo de Allan Kardec, tendo aberto uma livraria na grande metrópole, houvera solicitado ao ínclito codificador que lhe remetesse as obras espíritas,
a fim de divulgá-las nessa terra culta e livre de preconceitos. Tomadas as providências legais e alfandegárias, pouco antes de serem liberadas, ficaram retidas até a chegada do senhor bispo, que se encontrava em viagem, e que, após examinar superficialmente alguns dos exemplares, determinou a apreensão de todo o conjunto, ferindo, com soberba e desacato, todos os direitos do comércio internacional, determinando, arrogante e venal, a sua destruição, mediante o perverso culto através do Santo Ofício. Naquela manhã de 9 de outubro aconteceu o nefando auto de fé, que logo mais deixaria de existir, após a repetição de outro com as mesmas características, na cidade de Alicante, encerrando-se para sempre o criminoso procedimento religioso. Obedecendo ao vergonhoso ritual presidido pelo orgulhoso bispo, foram ateadas as chamas, e as pessoas aturdidas acompanharam a cerimônia ignominiosa, umas visivelmente revoltadas, outras em atitude de franca zombaria e mais algumas indiferentes, sem se darem conta da gravidade do momento de sombra que pairava sobre a cultura e a sociedade. Concluída a ação covarde, alguns daqueles assistentes atiraram-se às cinzas, tentando salvar algumas páginas não consumidas pelo fogo, enquanto outros recolhiam-nas a fim de guardá-las, sentindo que a liberdade jamais silenciaria a sua voz, por mais cruéis e astutos fossem-lhe os adversários. Alguns jornais da cidade, bem como outros de Madrid, profligaram o alto de hediondez e vergonha, enquanto Allan Kardec, notificado pela ocorrência, pensou em tomar providências junto às autoridades civis, mediante os meios diplomáticos, considerando a legalidade da transação. Nada obstante, os bons espíritos aconselharam-no silenciar, mesmo que sofrendo os prejuízos financeiros que lhe pesaram sobre os ombros, bem como os do livreiro, que cumprira a todas as exigências alfandegárias e não fora ressarcido das despesas, porque aquelas labaredas iriam ser a luz da propagação do espiritismo não somente na Espanha como em todo o mundo. O mestre Lyonès confiou na orientação e nunca se arrependeu da decisão tomada, em razão dos resultados formosos que advieram da ação inditosa. Os interessados, em Barcelona, ansiosos por conhecer o conteúdo das obras condenadas, passaram a adquiri-las, graças aos navios que procediam de Marsella, cujos comandantes e tripulantes fizeram-se naturais propagadores das mesmas, conduzindo-as em quantidades expressivas, que logo se esgotavam. Menos de um ano transcorrido, no dia 9 de julho de 1862, Dom Palau Y Termes desencanou, conduzindo a culpa da consciência, conforme declarou na comunicação espontânea e inesperada a um médium da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, informando encontrar-se amparado por um espírito nobre, arrependido do ato infame. Ao mesmo tempo, conclamava todos para que nunca se levantassem contra as ideias anunciadas, porque um dia que durará e pesará como um século, essas ideias entesouradas clamarão como a voz do anjo: Caim, que fizeste do teu irmão? Que fizeste do nosso poder, que devia consolar e elevar a humanidade? O mestre inseriu a comunicação na Revista Espírita do mês de agosto de 1862, a fim de que ficasse indelével na memória de todos quantos a lessem, reflexionando a respeito da lei de causa e efeito. O Espiritismo realmente alargou as fronteiras do conhecimento em torno da imortalidade, da comunicabilidade dos espíritos, da reencarnação, da justiça divina, restaurando a pulcritude do Evangelho de Jesus, libertando-o das grilhetas do fanatismo e das arbitrárias interpolações e adulterações que os interesses políticos e religiosos dos tempos conseguiram impor. O número de adeptos dos seus postulados multiplicou-se surpreendentemente em diversos países, especialmente na Espanha, onde missionários de diversos matizes, na oratória, na discussão lógica, na mediunidade, na investigação científica, na caridade se destacaram, tornando a Península Ibérica uma das mais bem providas de servidores da causa espírita,
contribuindo em favor da nova humanidade. Na ampulheta do tempo escoaram-se os anos e, arrependido, reencarnou, no Brasil, Dom Antônio Palau Y Termes, que viveu ainda no ministério eclesiástico, atendendo à imposição materna, como verdadeira provação, porém, de mente aberta em relação aos conceitos espíritas que adotou como linha de conduta, deles utilizando-se para melhor orientar o rebanho que lhe for oferecido, devotando especial carinho aos elevados espíritos Allan Kardec e Eurípides Barçanufo, cujas vidas fascinavam-no, além de muitos outros. Aprofundando o estudo nas mesmas obras que mandara queimar e noutras que vieram depois do vergonhoso auto de fé, mais de uma vez desejou libertar-se da sotaina para integrar-se nas fileiras de o Consolador. Orientado, porém, por sábio mentor espiritual para que permanecesse nas fileiras da fé católica, na qual seria, talvez, o único sacerdote dessa doutrina a abraçar sem reservas o espiritismo, podendo melhor ajudar os seus fiéis, a ser um espírita a mais na grande gleba. Desincumbindo-se do dever assumido e reabilitando-se moralmente, desencarnou em paz de consciência, agora estando em preparação para um futuro retorno em condições ideais para servir ao Mestre incomparável Jesus. Transcorridos todos esses anos após o crime nefando, que teve lugar naquela manhã de quinta-leira, de outubro de 1861, na Cidadela, em Barcelona, que já não existe mais, e atendendo à solicitação do insigne mestre de Lyon, para que a data não fosse esquecida, aprestamo-nos em recordá-la com alegria, considerando a justeza das leis soberanas da vida, no momento em que o Espiritismo, consolando e libertando dezenas de milhões de vidas, a todos os homens e mulheres do mundo o convida para que sejam instauradores, por definitivo, dos dias de fraternidade, de amor e de justiça social na Terra, em nome de Jesus, nosso modelo e guia. 15. Autenticidade dos Evangelhos. Discute-se, nos círculos da fé religiosa, bem como nos diversos núcleos de estudos teológicos, a respeito da legitimidade dos textos evangélicos, cada vez com argumentação mais sólida, resultante das pesquisas incessantes nas fontes originais que permitiram as modernas traduções dos ditos do Senhor. Teólogos sinceros e investigadores devotados, em face das conquistas tecnológicas da atualidade, que permitem o cotejo seguro entre os antigos diversos textos e as descobertas proporcionadas por inúmeros arqueólogos que têm encontrado fragmentos e conjuntos quase completos dos originais, ou primeiras cópias, assim como aqueles que foram achados casualmente por pastores ou pessoas descomprometidas, em cavernas, mosteiros e antiquados, dispõe de um grande arsenal para estudos profundos, assim como correta avaliação da sua autenticidade. Igualmente, processos valiosos de medição do tempo conseguem estabelecer com expressiva precisão as datas em que foram escritos, assim facilitando a identificação das cópias mais antigas, bem como da origem dos erros apontados como resultado de vários fatores que ocorreram através dos séculos. Da linguagem oral, sempre susceptível de adulterações e enxertos ao sabor da ocorrência até as interpolações, acréscimos, amputações e substituições de frases, palavras, conteúdos, de forma casual ou proposital, atendendo aos interesses culturais e de pensamentos dos copistas. Inúmeras têm sido as alterações sofridas nas informações em torno da vida, palavras e atos de Jesus, como daqueles que constituem o conjunto de o Novo Testamento. O simples fato de as cópias haverem sido, a princípio, escritas em siríaco, hebraico, grego e latim, produzindo grande cansaço naqueles que as faziam, destituídos de experiência e de conhecimento mais profundo, não somente dos idiomas como também dos conteúdos que liam, facultou modificações, algumas de natureza grave, em a narração que passou à posteridade. Ademais, as condições e circunstâncias em que eram produzidas essas cópias, apressadamente, sem revisão competente,
para atender a necessidades de urgência. Mais dificuldades proporcionaram quando se pretendia uma investigação profunda e serena em torno do assunto. Por outro lado, nos primeiros textos em grego antigo, as palavras não eram separadas, inexistindo pontuação, o que facultou interpretações equivocadas, favorecendo modificações em torno da proposta original. Ainda se pode acrescentar que alguns textos eram lidos para que diversos copistas os anotassem, gerando diferenças significativas, erros próprios que decorrem da maldição das palavras, tanto quanto da sua grafia. Simultaneamente, em razão das heresias que foram tomando corpo através dos primeiros séculos, quando conversos eruditos desejaram dar maior ênfase lógica ao próprio pensamento, de maneira inevitável introduziram palavras, retiraram expressões, modificaram proposital ou casualmente os originais, adaptando-os à sua maneira de entender, o que produziu graves adulterações no contexto geral. Do fanatismo medieval que houvera estabelecido ser a Bíblia a palavra de Deus em toda a sua abrangência, mesmo considerando a história do povo hebreu como de caráter divino, o racionalismo ergueu-se, a partir do século XV para protestar contra o que considerava ser esse conceito absurdo, totalmente destituído de lógica e consideração, tais as graves ocorrências narradas como decorrentes da determinação divina contra os povos denominados inimigos. Esse Deus furibundo, apaixonado, perverso e insensível não poderia ser o mesmo referido por Jesus, como o Pai generoso, o Criador do universo, o infinito amor. Nessa análise, o Novo Testamento passou a receber a necessária crítica, em face de alguns absurdos em relação ao bom senso e à razão, sofrendo acirrado combate daqueles que possuíam a ciência e a arte de pensar. Logo depois, graças ao advento da imprensa, tornou-se mais fácil uma avaliação desapaixonada em torno dos textos reproduzidos, facilitando o cotejo com aqueles que haviam passado pelas gerações anteriores como as fontes originais. Surgiu, então, em 1522, embora impressa em 1514, a Poliglota Complutense, de autoria do cardeal católico Ximenes de Cisneros, que liderou um grupo de pesquisadores, dentre os quais Diego Lopes de Zuniga, que se responsabilizou pela publicação dessa Bíblia em vários idiomas. Vigiam, então, a Vulgata Latina, que foi a primeira obra impressa através da máquina criada por Gutenberg, que se arrastou por 6 longos anos, 1450 a 1456, o original em hebraico e a Septuaginta grega, que permitiriam, a partir de então, um cotejo mais cuidadoso em torno das diferentes traduções. Pululavam centenas de manuscritos gregos, permitindo que Zuniga e os seus cooperadores elegessem aqueles que lhes pareceram realmente autênticos, o que não significa que o eram. Nesse ínterim, porém, coube a Desidério Erasmo a honra de publicar a primeira edição de O Novo Testamento em grego, vencendo dificuldades de grande porte. Erasmo, por sua vez, tomou como fundamento para o seu trabalho um manuscrito do século XII para os Evangelhos, de outro retirando o conteúdo para a tradução dos Atos e das Epístolas. Diante do número expressivo de cópias então vigentes, ele recorreu a um terceiro manuscrito pertencente ao amigo humanista Johannes Reuchlin, para a tradução de Apocalipse, embora, lamentavelmente, houvesse tremendas dificuldades a superar, em razão da deterioração do documento, bem como da escrita haver sido feita sobre um texto anterior que fora mal apagado. Dele, então, partiram outros tradutores, posteriormente, para os seus memoráveis trabalhos, inclusive aqueles que se encarregaram de organizar a Bíblia King James, por muito tempo considerada como perfeita. A partir daí surgiram as publicações demonstrando os primeiros equívocos entre os textos mais antigos e aqueles que serviram de base para os mais modernos. Tradutores e teólogos interessados em preservar opiniões pessoais, e arbitrárias algumas,
passaram a adulterar os textos sem a menor consideração com a tradição histórica nem a sua autenticidade original. Surgiu, então, a notável pesquisa de John Milke, durante 30 anos de trabalho, de investigação e comparação exaustiva em aproximadamente 100 manuscritos gregos do Novo Testamento, que lhe facultaram identificar cerca de 30.000 variações. Nesses documentos, gerando perplexidade e dúvidas no público leitor. Sucederam-se em torrentes cada vez mais abundantes as pesquisas, as traduções e críticas históricas em torno dos textos originais que deram lugar às diversas impressões nos mais variados idiomas, levantando suspeitas graves em torno do seu significado, de certo modo, chegando-se ao desespero de considerar-se tudo como fruto da inautenticidade, da inexistência da mensagem, em face da incoerência demonstrada nas traduções, culminando no dislate de afirmar-se que as diferenças existentes entre as anotações dos evangelistas são suficientes para demonstrar-lhes o demérito de que são portadores. Inegavelmente, não foram poucas as mutilações e adulterações sofridas pelos textos evangélicos desde os primeiros narradores até a atualidade. Nada obstante, em uma análise crítica moderna, as diferenças que apresentam em suas formas narrativas são resultados da óptica descritiva de cada autor. O mesmo fato narrado por observadores diferentes apresenta a contextualidade bem específica, resultante da emoção, da capacidade da fonte de origem de quem o comenta. É compreensível, portanto, que apresentem variações, diferenças, os acontecimentos que foram por uns narrados, enquanto que outros não lhes atribuíram interesse, razão por que não se lhes referiram. Ademais, deve ser levado em consideração o objetivo que constitui o motivo da escrita, isto é, a que tipo de pessoas destinava-se a obra. Para qual tipo de público eram narrados os acontecimentos, considerando-se que o analfabetismo graçava poderoso em toda parte, sendo reservada a obra a poucos letrados que as deveriam ler nas comunidades eclesiais ou não, cabendo-lhes, igualmente, o dever de interpretar o seu significado. Desse modo, pode-se considerar, por exemplo, que Mateus escreveu para a comunidade hebraica, recém-conversa, enquanto Marcos para os romanos que passaram a aceitar Jesus, Lucas para os gentios aos quais o apóstolo Paulo levara a palavra e João para todos aqueles portadores de necessidades mais profundas, portanto, carentes de uma documentação complexa e mística. Ao mesmo tempo, os Atos dos Apóstolos objetivaram preservar a história dos acontecimentos durante o período inicial, incluindo os primeiros mártires, o doutor da lei convertido, o surgimento dos primeiros alicerces para a doutrina. As epístolas tiveram por finalidade manter a hegemonia doutrinária, evitar a fragmentação da mensagem, em razão das muitas correntes de pensamento existentes, que eram levadas a infiltrar-se no labor missionário primitivo, enquanto que o Apocalipse procurava expressar, em sua linguagem complexa e cabalística, os acontecimentos por vindouros, em forma de advertência e orientação de conduta moral e espiritual para os pósteros. Dessa forma, a proposta soberana de Jesus, embora enfocada por sentimentos e raciocínios diferentes, mantém intocada a sua grandiosidade. Eliminando, portanto, algumas das aberrações existentes em diversos textos, o bom senso e a lógica dispõem de equipamentos para encontrar na vida do homem de Nazaré, nas suas palavras iluminadas e nos seus atos incomuns, um roteiro de segurança para toda a existência humana, conseguindo harmonizar-se o indivíduo interiormente e construir uma mentalidade de amor em relação às demais criaturas da Terra. Portadores de esplendorosa atualidade, os textos dos evangelhos ditos canônicos, assim como os textos chamados deuterocanônicos, possuem uma diretriz filosófica e moral surpreendente, ainda não ultrapassada, não obstante as incomparáveis conquistas do pensamento contemporâneo, das ciências e da sua avançada tecnologia de ponta.
na vivência do amor preconizado e experienciado por Jesus, dispõe o ser humano de uma ética irretocável propiciadora de saúde integral para os grandes enfrentamentos sociais e emocionais que encontra durante o trânsito carnal. Da mesma forma, na inolvidável canção das bem-aventuranças que permanece inatacável, fulguram diretrizes de segurança para a existência ditosa, favorecendo-a com preciosos conteúdos da harmonia defluente da sua proposta. E, por fim, na lição em torno do não fazer a outrem o que não se deseja que outrem lhe faça, dispõe o ser humano de um código de honra feito de sabedoria existencialista para conviver com todos, trabalhando em harmonia e edificando-se interiormente na confiança e na solidariedade que devem viger entre todos. 16. O grandioso desafio da paz. O grandioso desenvolvimento científico-tecnológico alcançado na Terra, somente atingirá o seu clímax quando se fizer acompanhar da correspondente conquista dos valores ético-morais que realmente dignificam o ser humano. O primeiro, nada obstante o seu elevado significado intelecto-cultural que tem proporcionado a concretização de expressivas realizações humanas, pode ser considerado como de natureza horizontal, enquanto que a segunda reflete a grande vertical na direção do infinito e que a todos aguarda. Na busca incessante da evolução, torna-se inadiável a aquisição da paz, que deverá coroar o esforço humano em favor da sociedade feliz do futuro. A paz, entretanto, constitui um desafio dos mais expressivos no processo da evolução individual, porquanto deflui da educação das tendências agressivas e dos hábitos enfermiços que permanecem no âmago do ser. A libertação das mazelas e das exigências inferiores do ego arbitrário, que se pressupõe credor de todas as homenagens e deferências, representa um gigantesco passo de natureza interior, objetivando a autoiluminação que todos devem alcançar. Graças a essa consciência de identificação moral com o belo, o harmônico, a vida, podem-se estabelecer os paradigmas em favor da paz social, estendendo-a na direção das nações da Terra. Excelentes programas que têm sido estruturados com o objetivo de construir-se uma sociedade pacífica têm fracassado, em face da preocupação exacerbada em produzir-se mudança de padrões e os comportamentos gerais, sem a conscientização do indivíduo em relação ao seu dever pessoal em torno da própria harmonia. Por enquanto, salvadas grandes exceções, tem-se estabelecido como fundamentais a não proliferação das armas nucleares, pelo alto poder de destruição de que são portadoras, olvidando-se os incontáveis depósitos de armamentos inteligentes que aumentam cada vez mais, estabelecendo-se tratados de vigilância e controle de sanções impostas a países que preservam sistemas cruéis de ditaduras ou se tornam ameaças reais ou imaginárias em relação à paz, entre outros dispositivos de resultados dúbios. Concomitantemente, projetos e propostas ambientais para a preservação do planeta, que deveriam merecer a sanção dos governos poderosos, são desrespeitados pelos maiores poluidores do orbe, como no caso do Protocolo de Kyoto, que se permite impor arbitrariamente proibições a outros, preservando a sua liberdade de destruição das fontes de energia, ao mesmo tempo trabalhando pelo aquecimento global, exterminando a fauna e a flora. Empresas perversas de agressão florestal, ao lado de outras de pesca predatória, permitem-se contribuir em favor da exaustão global, mantendo os seus padrões de poder, enquanto outras nações, as mais pobres, estertoram vitimadas pela fome, pelas catástrofes, pelas epidemias e pelas guerras tribais, como vem ocorrendo com a África infeliz que se exaure desde há séculos. As sanções econômicas e comerciais impostas pelos países ricos contra aqueles que são tidos como inimigos ou desrespeitadores das suas legislações, geram revolta e desespero, contribuindo de maneira eficaz em favor do terrorismo nacional e internacional, mediante o qual os miseráveis morais e enfermos espirituais se rebelam, tornando-se sicários da sociedade regional ou geral.
Os sórdidos interesses dos dominadores da economia e do poder acobertam crimes hediondos, a fim de que sejam preservadas suas fontes de produção e de ganho exagerado, perseguindo indivíduos e grupos outros que se lhes não sujeitam, acusando-os de terroristas, enquanto apoiam nações igualmente perversas que submetem grupos étnicos ao seu talante, asfixiando-os até a morte, quando não os matando diretamente. Sob justificações mentirosas destroem cidades e matam os seus habitantes indefesos, utilizando-se de armas sofisticadas, sob a alegação de estar se preservando o próprio território evitando-se ações criminosas, como se essas não fossem de igual maneira. Inegavelmente o triunfo dos belicosos e o seu poder caracterizam estes dias de horror na terra enferma espiritualmente. Fossem aplicados os excessivos gastos nas armas em favor da educação, da saúde, do trabalho digno, do desenvolvimento dos países pobres, e certamente não haveria ódio nem desejo de vingança por parte daqueles que se sentem oprimidos e estigmatizados pelos fortes. A Organização das Nações Unidas, embora tentando manter a paz internacional, tem sido manipulada habilmente ou sem nenhum respeito por povos que a deveriam considerar, mas que dela se utilizam somente quando lhes convém eliminar outros, agindo arbitrariamente quando se propõem as atitudes agressivas e destruidoras. Permanece na sociedade terrestre um grande abismo entre as belas teorias de preservação do planeta e aquelas que podem realmente proporcionar a paz entre todos. Nesse atribulado tabuleiro de xadrez das guerrilhas hediondas e dos combates volumosos, a hipocrisia de alguns chefes de Estado em negociações unilaterais apresenta-se com tal cinismo que choca os observadores mais sensatos, desde que as suas ambições sejam aceitas a qualquer preço sob ameaças sombrias ou claras. Em nome da paz conservam sob o seu talante nações fracas que foram submetidas no passado e às quais negam o direito à liberdade de própria decisão, provocando ondas de rancor que se manifestam em atos de terrorismo, que suplantam em crueldade as carnificinas mais severas do passado, nos períodos considerados bárbaros ou primitivos. Poderiam ser evitadas essas calamidades inconcebíveis para o atual nível de desenvolvimento cultural da humanidade, que se ensandece ante tanta covardia disfarçada de justiça e de ânsia libertária, caso houvesse real interesse em promover a paz. Proliferam os movimentos dos pobres que necessitam de terra, de teto, de trabalho, que optam pelo crime, pelas invasões, a fim de chamarem atenção, ou de países asfixiados que se tornam visíveis através das atrocidades cometidas contra crianças e pessoas indefensas, que lhes caem nas armadilhas insanas, em sucessivas ondas de crueldade dantes jamais vistas. Apesar disso, repontam os missionários da paz em toda parte, defensores corajosos das minorias ultrajadas e das populações espezinhadas, da natureza em sofrimento e do mundo em desespero. Suas vozes, embora pouco ouvidas, clamam por justiça, tornam-se conhecidas através da conquista do Prêmio Nobel da Paz, sacudem os cômodos, estabelecem normas de equilíbrio para a convivência pacífica, para os ultrajados direitos humanos, mas ainda são insuficientes. Se cada criatura, porém, individualmente, resolverão por participar do glorioso trabalho da paz, deve investir de coragem e de valor moral para vencer a própria impetuosidade, aprendendo a conjugar, nos atos nobres do cotidiano, o amor e todos os seus derivados, iniciando a inadiável tarefa de construir um mundo melhor e mais ditoso, exercitando o amor e a fraternidade, o trabalho benéfico pelo próximo, agindo com justiça e equidade, desenvolverá a paz pessoal, porquanto se tornará consciente da própria realidade, do significado da sua existência no mundo. Será este o primeiro passo, o de natureza individual, a paz em si mesmo. Expandindo o sentimento, evitando a agressão e as reações geradas pela cólera, vivenciando a tolerância, abrirá espaço para a paz em relação ao seu próximo, a paz social.
tornando o amor e a caridade essencial à sua melhor forma de conviver no mundo. Trabalhará em favor da renovação do planeta e da sua sobrevivência, a paz com a natureza. Em 3 itens que todos podem vivenciar, sintetizam-se os programas de construção da paz na Terra, porque, sendo o indivíduo a célula da sociedade, tudo quanto nele ocorre tende a expandir-se na direção do mundo global. O planeta prossegue adaptando, geologicamente, através dos milhões de anos, desde as camadas mais profundas até as superficiais que lhe constituem a organização, e hoje, simultaneamente, em face também da psicosfera de ódio e de ressentimentos generalizados que o envolve, produz calamidades humanas que se repetem com periodicidade, quais as tsunamis que arrebatam, qual ocorrido há quase 2 anos no Oceano Índico, que ceifou mais de 240 mil vidas. A divindade, reunindo os perturbadores da ordem planetária, convida-os, periodicamente, através da lei de destruição, às reparações coletivas, a fim de que os demais despertem para os altos significados da vida transitória no corpo somático, direcionando os pensamentos e atos para sua realidade na condição de espíritos imortais que são. Essas convulsões, como também as erupções vulcânicas, os tornados, as tempestades, os terremotos, os incêndios, o contínuo degelo, todos os tipos de desastres coletivos demonstram ainda a fragilidade das conquistas tecnológicas que podem prever a muitos deles, nunca, porém, evitá-los. Tomadas as providências em tempo, muitas vidas podem ser poupadas, não obstante, a morte, na condição de ceifeira de corpos, continua arrebatando-os onde quer que se homizem ou para onde fujam, porque a fatalidade biológica da consumpção não pode ser evitada. Considerando-se, portanto, o alto nível de desenvolvimento cultural, artístico, científico, filosófico da sociedade contemporânea, torna-se urgente que sejam tomadas medidas profiláticas contra a hediondez moral que decorre da miséria socioeconômica, espiritual e das injustiças de toda a ordem que ainda existem na Terra. Em face do adiantado estado de deterioração dos conceitos morais, sejam realizados esforços hercúleos para diminuir-lhes as lamentáveis consequências. Por oportuno, vale recordar-se de Jesus, o Príncipe da Paz, no seu enunciado insuperável, que prossegue merecendo reflexões: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe vosso coração, nem se atemorize. João 14:7. A paz que ele oferece é resultado do seu inefável amor sem preferência nem destaque a todos igualmente oferecido, mas que cada qual pode esculpir no íntimo através do esforço que empreende em favor da própria renovação pessoal. Mesmo quando não compreendido, é seu dever, entender e amar, perseguido, desculpar e amar, ridicularizado, continuar no dever e amar, nunca se perturbando nem se atemorizando diante daqueles que jamais alcançam além da sombra da matéria. O preclaro codificador do Espiritismo, Allan Kardec, igualmente preocupado com a problemática da paz entre as nações, interrogou as entidades venerandas, conforme incerto na questão número 789 do Livro dos Espíritos. O progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação? Uma nação única não, seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando, por toda parte, a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, como os indivíduos. Então, viverão felizes em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver às expensas dele. Certamente, quando for chegado esse nível de compreensão humana,
Os países manterão as suas tradições, hábitos e costumes, transitarão nos níveis de evolução compatíveis com a sua maturidade, mas se empenharão pela ajuda recíproca, expulsando da terra a presença nefasta da guerra e dos seus parceiros destrutivos, demonstrando pela caridade que é possível viver-se em harmonia, exaltando o amor e vivendo em plenitude. Embora pareçam ainda distantes esses porvindouros dias, já se pode, no entanto, preparar-lhes o advento, iniciando-se o processo da paz interior como alicerce para a paz em todo o planeta. 17. Allan Kardec, o conquistador indomável, não havia passado muito tempo, e permaneciam no cenário religioso da França os efeitos da rebeldia de Lamennais, Montalembert e Lacordaire, que andavam por prevalecerem os ideais de Deus e liberdade, severamente reprochados pelo Papa Gregório XVI, que desaprova e reprova todas as doutrinas relativas à liberdade civil e política, que possam ameaçar a dominação da Igreja que prega aos povos a obediência e aos soberanos a justiça. Inconformado, Lamennais desabou a proibição e foi privado dos privilégios e poderes sacerdotais, quando se libertou do jugo da Igreja e do Imperador, apoiando, mais tarde, a Revolução de 1848, que pretendia destituí-lo do trono. Conduzido à prisão, mais tarde desencanou, em 1854, sendo enterrado no Père Lachaise, numa quarta-feira de cinzas, conforme seu desejo, em uma cova simples e comum, a fim de repousar entre os pobres. Embora ainda se estivesse no século das luzes, caracterizado pelo período histórico filosófico profundamente racionalista, Luís Filipe governava com arrogância, apoiado pela Igreja, vigiando quaisquer tentativas de apiá-lo do poder, ou de alterar as estruturas culturais vigentes. A intolerância religiosa encontrava-se por toda parte, ameaçadora e perversa, tentando impedir o desenvolvimento científico e filosófico que estrugia com volúpia nas academias e universidades. O materialismo, porém, sorrateiro e desafiador, inscrevia, desde há muito, na mente dos pensadores e investigadores a negação, transformando as claridades do iluminismo em recurso de libertação dos dogmas ultramontanos e das tradições religiosas insensatas, que não mais os convenciam dos seus significados. Pairavam nos meios intelectuais os conflitos de ideias e de comportamentos, queriam transformar-se em conclusões positivistas a respeito de tudo quanto pode ser testado, desprezando todas as informações que não resistissem às experiências de laboratório, particularmente aquelas de natureza metafísica. Foi, nesse campo inçado de dificuldades, que Allan Kardec se entregou às pesquisas em torno da existência de Deus, da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, da reencarnação, do renascimento da doutrina de Jesus, desde quando convidado pelos imortais, passando a enfrentar todo tipo de ameaças e desafios de toda a ordem. Espírito forjado na têmpera do aço moral, sentia-se vinculado ao ministério grandioso, e por isso, não temia, entregando-se de corpo e alma à investigação e ao estudo dos fenômenos mediúnicos, dos quais extraiu as respostas lúcidas para as interrogações que afligiram as criaturas humanas através dos tempos. Incompreendido por uns e malcenado por outros, o combatente não se permitia apresentar justificativas pessoais, nem desperdiçava o tempo em discussões inúteis, antes aplicava-o na observância e relacionamento dos fatos comprovados, anotando e selecionando aqueles que podiam resistir a quaisquer críticas ou acusações. Preparado para a gigantesca tarefa, laborava dia e noite com afã, convencendo-se da realidade do mundo extracorpóreo, da sobrevivência da vida, da disjunção molecular do corpo, do significado psicológico profundo da existência terrena. Com esses elementos encontrava-se equipado para demolir as novas construções do materialismo e as antigas do clericalismo, oferecendo uma visão correta em torno do ser humano, do seu destino, das ocorrências que lhe sucedem e,
sobretudo, a respeito da vida e da criação. Travava uma batalha silenciosa e árdua, dirigida pelo pensamento de Jesus e dos seus ministros, para preparar o advento da era nova do espírito imortal, quando novos conceitos poderiam ser apresentados ao mundo, dando lugar a outros comportamentos ético-morais, políticos, sociais e humanistas. Acuado por invejosos de alta monta e inimigos desencanados, não descansava, não desanimava, prosseguindo na busca dos diamantes da verdade, qual garimpeiro indômito que avança, caverna adentro, seguindo o veio denunciador das gemas preciosas. Aplicando contínuos dias e noites na limpeza da ganga jungida aos metais de incomparável beleza, reuniu-os em um diadema de valor inestimável, formando a obra que ficou imortalizada após a sua publicação, no dia 18 de abril de 1857, na Paris das glórias mundanas e culturais, das conquistas incomuns do pensamento e da razão. O livro dos Espíritos surgiu com um diamante estelar no zimbório do pensamento terrestre e projetou claridade incomparável nos intrincados problemas que diziam respeito ao ser humano, à vida e à realidade existencial. Inutilmente levantaram-se opositores que agrediram o autor da obra, incapazes de apresentar quaisquer pontos vulneráveis no conteúdo vigoroso dos conceitos expostos. Urdiram-se intrigas vergonhosas, envolvendo o nome do insigne trabalhador, sem que tenham identificado quaisquer incoerências nos textos por ele publicados, sejam de autoria dos espíritos ou da sua própria lavra, da sua reflexão. O gigante não se afligiu, não se atemorizou, em momento algum, prosseguindo na sua condição de artífice do bem e do amor na terra, através do conhecimento da verdade, que se encontra ao alcance de todos aqueles que tenham interesse em ser felizes. A doutrina exposta nessa obra granítica oferece contribuição indispensável aos vários ramos do conhecimento, seja aos que dizem respeito aos arcanos da antropologia como às estruturas da sociologia, em referência às conquistas das ciências psíquicas, tanto quanto ao pensamento filosófico, argamassada com as inestimáveis formulações da lógica e da razão, defluentes das confirmações nos laboratórios de investigação e observação sistemática. Iniciando o temário sobre Deus e o Universo, prolongou-se pelo exame do espírito e da matéria, pelos notáveis fenômenos da morte e da reencarnação, das comunicações espirituais, das interferências dos desencarnados com os habitantes do corpo físico, passando aos notáveis postulados das leis morais, culminando nas esperanças e consolações com um elenco de preciosos itens que iluminam a mente e consolam o coração. Portador de uma lógica de bronze, exigente na análise de cada informação, não se contentava com a resposta que recebia dos imortais, volvendo ao tema, diversas vezes, até torná-lo perfeitamente compatível com o entendimento humano e resistente ao bisturi da dúvida e da negação. Por consequência, a obra recebeu aplausos de homens e mulheres sinceros, estudiosos dos problemas humanos, da ciência e da razão, da fé religiosa e da ética, sendo recebida como uma resposta dos céus às aflições dos seres humanos da terra. Marco histórico no pensamento filosófico, o Livro dos Espíritos permanece tão atual quanto naqueles heroicos dias em que apareceu na Galeria do Lems, na inesquecível Livraria Dentu. 150 anos transcorridos desde aquele inesquecível dia, e continua desafiador, profundo, na sua simplicidade, completo, na sua singeleza, esclarecendo dezenas de milhões de pessoas que o compulsam, ávidas de esclarecimentos e de diretrizes de segurança para o equilíbrio e para a felicidade, a todos atendendo conforme os diferentes níveis culturais e de consciência em que estagiam, avançando no rumo do futuro iluminado pela verdade. Feliz, por haver-me banhado na água lustral da sabedoria que dele verte, quando me encontrava na indumentária canal, saúdo-te e homenageio-te, mensageiro de Jesus Cristo para a libertação das consciências terrestres. 18. Hosanas ao sesquicentenário do Livro dos Espíritos.
Após o letargo em que mergulharam as inteligências por longos séculos, proibidas pela intolerância clerical de raciocinar em torno da realidade da vida e das legítimas aspirações do ser humano, espocaram as reações do pensamento filosófico e de experimentação científica, a pouco e pouco vencendo as lamentáveis imposições arbitrárias